Parece um funkeiro, professor. Bom dia. Como vocês sabem, né? Tem que deixar a webcam de vocês ligada aí, viu? Tirar um print daqui a pouco e mandar pra News aí. Então, mostrem a cara feia de vocês aí. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como solicitado pela escola, vocês devem estar cientes de que foi pedido para vocês deixarem a webcam de vocês ligada aí, né? Então, façam essa gentileza e dá uma ligadinha aí para depois tirar um print e mandar para a Nilza, tá bom? Eu não estou pedindo isso simplesmente porque eu quero. Eu estou pouco me importando se vocês vão mostrar a cara de vocês ou não. É por uma exigência da escola, tá bom? Então, vamos colaborar com com esse pedido da coordenação, tá? Pessoal, então é o seguinte, vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai iniciar ela. Certo? Olha o Gabriel aí. Isso aí, Gabriel. Pode ir. Você tá se dando de máscara? É isso aí. Viu? Vocês não vão morrer, não, se mostrar a cara de vocês, né? É mais fácil quem tá aqui do outro lado morrer de susto, mas não é o caso. É, então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. A nossa aula vai ser uma aula sobre o conceito de força, tá? Hoje a gente não vai aprender a calcular força, mas hoje a gente vai ver os conceitos iniciais de forças. E aí na semana que vem, nós vamos aprender a calcular as forças que hoje nós vamos conceituar, tá? Inclusive, eu estou postando lá no canal, eu estou colocando algumas playlists, tá? Separando os conteúdos, tudo bonitinho lá de física, de matemática, e separando os conteúdos de acordo com o que a gente vem estudando, tá? Então vocês vão encontrar, por exemplo, uma playlist lá cujo título é Mecânica, Forças, tá? Ou seja, é a parte da mecânica que vai. Os vídeos que eu vou falando sobre forças, se vocês depois quiserem dar uma olhada, acho que vai ser interessante para conhecimento de vocês, tá? Então vamos para a aula de hoje. Vou filmar aqui a telinha aqui para Qual que a é a gente página? ter. Tá no grupo do WhatsApp, tá? As informações da página eu mandei lá no grupo, no grupinho da gente lá, da aula. Então, vamos para a aula de hoje, tá, gente? Olha só. Então, a aula de hoje é sobre o conceito de forças, tá bom? É a aula da apostila. Eu até tirei um print aqui da apostila para a gente discutir um pouco sobre ele, tá? Então, é o seguinte. Primeiro, força ela é uma grandeza vetorial. Então, a gente tem aqui que força é uma grandeza vetorial e, como tal, ela vai possuir as características de vetores. Então, geralmente a força nós vamos indicar por uma letra e com uma seta em cima dessa letra, tá? Já adiantando para vocês, as forças que nós geralmente estudamos são as forças peso, como vocês podem ver nesse desenho aqui, com a letra P, a força normal com a letra N, a força de atrito com a letra A e a força de tração com a letra T. Existem outras forças também que nós estudamos, mas essas são as principais ou, digamos assim, as primeiras que nós temos contato aqui
no ensino médio, tá? Lembrando que quem estudou com a gente lá na escola, tá? Já viu parte desses conceitos lá no 8º ano do ensino médio. Então, não é algo novo para quem já estudou lá na escola, tá? Então, a primeira coisa, as forças serão indicadas, tá, de forma vetorial e, por ser vetores, elas possuirão 3 características básicas. As características de vetores são, primeiro, a intensidade, como a gente já estudou a intensidade, por exemplo, da velocidade, da aceleração. Então, nós temos primeiro a intensidade da força. E o que é importante lembrar da intensidade? Lembre-se que a gente até tem vídeo lá no canal sobre isso. A intensidade, ela é o módulo da força, tá? Acompanhado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 15 newtons. Então, é o módulo, que seria o valor associado à unidade, tá? A unidade de força, como eu já estou adiantando aqui para vocês, ó, dentro do sistema internacional, é a letra N, Newton, tá? Em homenagem a Isaac Newton. A segunda característica que a força recebe por ser um vetor é em relação à direção. Então, a gente tem que estar preocupado também com a direção da força. Isso por quê? Porque, olha só, a direção ela pode ser vertical, como a força normal e a força peso tem aqui. Ela pode ser horizontal, como a força de atrito tem. E ela pode ser oblíqua, né, na diagonal, como a força de tração está sendo indicada aqui. Então, a direção ela é importante. E, junto com a direção, a gente tem uma outra característica que é o sentido da força. Lembre-se, o sentido, às vezes nós confundimos com a direção, mas são coisas diferentes. O sentido da força diz respeito para onde ela aponta, ou seja, no caso da força normal e da força peso, ambas são verticais, porém a normal é vertical para cima, né? O sentido é para cima, e a força peso é vertical para baixo. Então, vale a pena aí a gente fazer essas diferenciações em relação à força. Então, essas 3 características que eu acabei de explicar é porque a força é um vetor, ela é uma grandeza vetorial e toda a grandeza vetorial ela possui essas 3 características associadas a ela, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Qual que o senhor falou que era para cima e para baixo? Que tinha que diferenciar? Você tá conseguindo ver a tela do meu computador? Sim, tô conseguindo. Tá? Se você olhar aqui, ó, qual que tá para cima aqui na tela? Ou na Bienal, né? Se você olhar lá. Qual que é a força que tá para cima? É de Newton. Não, é N de normal aqui, tá? Normal. Newton. Normal, não de força? Normal. A força N é a força normal, tá? Esse N que aparece aqui, ó, é da unidade, tá bom? Esse N que aparece aqui é a força, tá? Que a gente chama de força normal, tá bom? Então, se você observar aqui, é só você olhar no desenho. Opa, eu escrevi forção. Aqui, ó, a força N para cima e a força P para baixo. Então, você vai indicar pela flechinha. Se a seta da força for para cima, você tem força normal. Se a seta for para baixo, você tem a força, a força peso, tá? Então, a gente tem essa diferenciação aí, tá? Olha o Pedro aí, rapaz, ó. O Pedro, o Gabriel, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Deixa eu ver. É porque tem muito aluno e não dá para ver. Só desligar aqui a câmera, né? Ou não? Bom, então vamos lá. Deixa eu desativar a minha também, né? Vamos lá. Então a gente tem essas características, né? Pode fechar, gente. Né? Eu já passo para a Nilza aí quem são os alunos que não deixam a câmera ligada e depois eu passo para ela. Professor, eu liguei a minha câmera. Uhum. Então vamos lá. Gente, então aí a gente já entendeu, né, que a força é uma grandeza vetorial, então ela tem intensidade, direção e sentido, e a gente entendeu que dentro da intensidade, a gente já estudou isso, que ela possui a unidade, além do número que está acompanhado, né, o número e a unidade. A segunda coisa que a gente precisa entender é a unidade em si,
A unidade de força no sistema internacional é Newton, tá? Indicado pela letra N. Não vamos confundir isso aqui, ó. Por exemplo, quando aparecer assim, isso aqui é a força normal, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Força. Isso aqui é a força normal. Normal, depois eu vou explicar para vocês já por que chama de força normal, tá? E isso aqui, ó, é Newton. Então, são duas coisas diferentes aí para a gente não se confundir aí na hora de fazer as duas, tá? Porque vocês vão encontrar depois, por exemplo, a força N igual a 20 newtons. Então, vai aparecer N e N aqui, mas uma é a força e o outro é em referente à unidade. Bom, terceiro ponto que a gente precisa entender é a condição, tá, de existência das forças. Primeiro, para que haja força, tem que existir dois corpos, tá? Um par de corpos que vão fazer parte do sistema considerado. Por exemplo, você não faz força, digamos assim, sozinho, né? Ou melhor, não tem como a gente aplicar força sem que haja um outro corpo que vai receber, digamos assim, a ação da força, tá? Lembre-se que a gente estudou a noção, né? Mais ou menos a noção aí da terceira lei de Newton, que a gente vai ver de novo, tá? No bimestre que vem, no próximo caderno, a gente vai estudar aí outros conceitos referentes à força. Bom, a força, por ser um vetor que vai imprimir intensidade, direção e sentido, e que precisa de um par de corpos para poder ser exercida, ela, por sua vez, vai ser uma coisa, né? Vai ser uma característica que impõe ação, ou seja, a força ela é um ato, ela é uma ação de puxar um objeto, ou empurrar um objeto, ou esfregar um objeto, né? Ou os corpos, enfim, atrair objetos ou repelir objetos. A questão da atração e da repulsão, a gente vai deixar para estudar ano que vem, quando nós estivermos estudando força elétrica e força magnética, tá? Aí, essa noção de ação e repulsão vai ser mais característico. Mas quem estudou comigo ano passado, né, aí da turma, a gente fez até aquele experimento com os ímãs, tá? Então, lá no experimento com os ímãs, vocês viram a força de atração e repulsão, vocês vivenciaram, né, as forças de atração e repulsão naquele processo lá. Aqueles ímãs que todo mundo quebrou? Aqueles ímãs que não eram para quebrar e nem perder, mas que parece que todo mundo fez a graça de quebrar e perder os ímãs, tá? Então, assim, a força, ela impõe, então, uma ação, ela é parte de uma ação, seja puxar, empurrar, esfregar, atrair ou repelir objetos. Os corpos que estão nesse par de ação e reação estão aí, então, interagindo com essas características, tá? Aí, em termos do tipo de força, vão existir dois tipos de força. Como assim? Vai existir as forças de campo, que são forças que você vai conseguir sentir mesmo que não haja contato, tá bom? Essas forças são basicamente a força elétrica, a força magnética, a força gravitacional, como vocês podem ver aqui. A força elétrica e a força magnética, como eu comentei com vocês, serão tipos de forças que nós estudaremos ano que vem. E esse ano a gente vai se atentar simplesmente na força de campo gravitacional. Não vamos estudar outro tipo de força de campo. Por exemplo, a força gravitacional é uma força que você sente estando sentado aí na sua cadeira, que é perceptível se você estiver em pé andando, é perceptível se você estiver saltando, por exemplo, pulando de um trampolim para dentro de uma piscina ou de uma cachoeira, você vai sentir essa força, teoricamente você vai sentir ela, né? Então, a gente tem aí essas características em relação à força, tá? A força gravitacional, que é uma força que não necessariamente você precisa estar em contato com o outro corpo no sistema para que você consiga perceber a ação dela, tá? Que nesse caso, a ação gravitacional é de atração. Então, a gente tem aí a força de gravidade, a força da gravidade, ela é uma força de atração entre corpos. No caso, a gente aqui na Terra percebe
claramente a ação do peso que a Terra exerce sobre nós. Então, a gente é atraído para o centro da Terra, por isso que a gente não sai voando ou os nossos saltos não são tão altos quanto, por exemplo, os saltos dos homens que foram à Lua, ou o salto das pessoas que estão em estação espacial, tá? Um outro ponto importante aqui é a força de contato, tá? Forças de contato são as forças que necessitam que os corpos estejam interligados, estejam tocando um no outro de certa forma, tá? Então nós vamos ter a força normal, que eu vou explicar cada uma delas, tá, digamos assim, passo a passo, eu vou explicar cada uma delas. Então a primeira delas é a normal. A segunda força que nós temos é a força aqui, por exemplo, de tração, e a força de atrito, tá? Então nós temos o puxão, que seria a tração, a normal, que seria um empurrão, e o atrito, que seria o esfregão, tá? O esfregar o objeto. Então, quando você arrasta um objeto aí, você vai perceber uma força de resistência em relação ao solo, por exemplo, ao chão, e esse objeto, nesse caso, está em atrito com o solo, tá? Com a parte de baixo. Então, resumidamente, pessoal, esses são os tipos de força que nós temos, tá? E a última parte que está aqui, eu já expliquei para vocês, que é a questão do sentido, direção e da intensidade da força, porque ela é uma grandeza vetorial. Bom, explicado tudo isso que eu expliquei para vocês, aí a gente precisa, como vocês vão perceber nos exercícios da aula de hoje, ele é um exercício voltado para nós fazermos, por exemplo, o desenho das forças vetoriais, igual aparecem aqui nesse bloco, ou ainda, digamos assim, explicar alguma coisa referente ao desenho. Então, a gente vai fazer essa análise. A gente vai pegar alguns desenhos em relação aqui às forças de tração e vamos perceber as forças, né, todas elas, não só de tração, mas de um por um eu vou explicar. E aí, a gente vai perceber mais ou menos como que resolve as questões que aparecem aí na apostila, tá? Então, vamos começar. Vamos começar por forças que estão em contato, tá bom? Vamos pensar no seguinte, ó. Imagina que isso aqui é uma mesa, tá? Suponham que isso aqui é uma mesa e que exista, por exemplo, um livro em cima da mesa. Então, imagina que esse bloco que eu estou desenhando aqui, esse aqui seja um livro, tá? Então, o que acontece? Se nós temos um objeto nesse formato aí, e ele está em relação à mesa desse jeito, só apoiado, que não há nenhuma ação de forças aqui, se tiver um exercício como esse, pedir para você representar as forças, quando dizer assim, ó, represente as forças, gente, é para você desenhar a força, tá? Então, nesse caso, a força normal, ela vai ser a força apontando para cima, tá? Sempre perpendicular ao objeto, tá bom? Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o objeto, é a força normal. Toda vez que um objeto entra em contato, né, que um corpo entra em contato com o outro, apoiado sobre alguma superfície, ele gera uma força normal. E, consequentemente, nós também temos a força peso. A força peso é a força que aponta para o centro da Terra. Então, nós temos a força peso apontando para o centro da Terra, tá? E isso observando que as forças estão em equilíbrio, ou seja, que o corpo que está em cima da mesa aqui, ele se encontra em repouso, tá? Vamos pegar um outro exemplo, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte exemplo. Em vez do bloco estar, né, do livro estar apoiado sobre a mesa aqui, na mesa horizontal, vamos pensar que ele está apoiado sobre um objeto na diagonal, né? Um objeto oblíquo, então na direção oblíqua. Por mais que seja difícil imaginar, mas tenta imaginar que esse objeto está parado, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, ó. Nesse contexto aqui, nós temos a força peso que vai continuar apontando para o centro da Terra, e nós temos a força normal que sempre aponta na direção perpendicular, tá? No sentido, na direção perpendicular à superfície. Então, ela vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Então, a normal, ela tem a característica de sempre apontar, entre aspas, para cima do objeto. E o peso sempre em direção ao centro da Terra. No caso das representações planas, né, no livro, no caderno, como eu estou desenhando aqui, a gente sempre vai imaginar o centro da Terra como sendo aqui, tá? A Terra é como se tivesse ela aqui e
o centro da Terra é sempre nessa direção, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa entender que a Terra é redonda. Então, se tiver, por exemplo, a representação da Terra e o objeto está aqui, então ela vai apontar nessa direção. Se o objeto estiver aqui, ele vai apontar nessa direção. Se o objeto estiver aqui, o peso sempre vai apontar nessa direção, tá? Então, detalhe importante. Normal, ela só surge quando o objeto está apoiado numa superfície. Se não houver apoio, não tem normal. Peso sempre que o objeto tiver massa. Então, deixa eu fazer aqui menorzinho para explicar melhor. Por exemplo, se tem um apoio, tá? Se tem apoio, seja ele horizontal, seja ele na diagonal, seja ele na vertical, se tem objeto em contato, tá, gente? Ó, então, imagina que esse objeto aqui está em contato dessa forma, esse outro está em contato dessa forma, e que aqui existe um objeto em contato dessa forma com aí o nosso vetorzinho. Então, o que vai acontecer? Primeiro, normal, sempre aponta na direção perpendicular aí ao objeto, tá? Nesse caso aqui, cada um deles vai apontar nessas direções. Na horizontal, ele vai apontar exatamente para cima, o vetor normal. O vetor normal, quando está na diagonal, ele vai apontar para cima do objeto, tá? Então tem que tomar cuidado, é do objeto e não da reta. Então ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com aqui, ó, a superfície. E, analogamente, aqui, a normal, mesmo na vertical, ela vai formar um ângulo de 90 graus com o objeto. Aí vale ressaltar que se o objeto, né, tiver massa, ele vai possuir a força peso, sempre apontando em direção ao centro da Terra, tá? Então, nesses 3 pontos aqui, nós temos a normal apontando na direção perpendicular e o peso apontando na direção do centro da Terra. Com isso, a gente tem aí a nossa força peso, força normal, aí já sendo explicada para vocês, que é dessas duas que a gente viu aqui no início, tá? A normal e o peso aí já explicados. Então, que vale o detalhe já para vocês. Um outro ponto que a gente tem, uma outra força, na verdade, que nós temos aqui que analisar, é aquele que a gente chama de força de tração. O que seria a força de tração? A força de tração ela é uma força que surge toda vez que a gente precisa, que nós temos, na verdade, a informação de fio ou então de cabo, tá? Se tiver uma linha, um fio ou um cabo, algo no formato de corda, digamos assim, que puxa um objeto, então esse tipo de conceito de força vai estar associado à força tração, que vai ser identificada, né, pela letra T. Então, como exemplo, ó, a gente vai estudar futuramente um conteúdo chamado de pêndulo, tá? Então, no conteúdo de pêndulo, a gente vai ter, por exemplo, o pêndulo é um objeto que ele fica suspenso por uma corda, um fio, né, por uma linha, e ele vai ter uma esfera na sua ponta dessa linha, e aí ele vai fazer esse movimento aqui de como se fosse quase um semicírculo, né? Ele vai girando assim de um lado para o outro, semelhante àqueles relógios antigos, semelhante não, identicamente aqueles relógios antigos de pêndulo, tá? Que ficavam um pêndulo girando para um lado para o outro, e cada ida e volta que o pêndulo dava era um segundo que passava no relógio. Então, o pêndulo ele fazia mover a engrenagem do relógio. Basicamente era isso. Então, aqui nesse objeto aqui, nós vamos perceber a ação de algumas forças. A primeira força que sempre tem é, se o objeto possui massa, tem a força peso para baixo, e sempre na direção do fio, tá, gente? Sempre na direção do fio, vai ter a força de tração. Então, a força de tração é a força que aparece quando você tem um fio. Aí a outra pergunta seria assim, professor, e a força normal? Gente, só vai ter força normal quando o objeto está apoiado sob uma superfície. Se o objeto não estiver sob uma superfície, não aparece força normal. Nesse caso, ele está dependurado por uma corda, né, por uma arte, aí através de uma corda. Então, nesse caso, não tem força normal nesse sistema, tá bom? Então, quando tiver fio... Tá. E a força peso sempre aponta para baixo, né? Sempre em direção ao centro da Terra. Tá. Tá bom?
Agora vem um detalhe importante aqui. Vamos pegar um outro esquema, vamos pensar no seguinte. Semelhante a esse que está aparecendo aqui, vamos pensar que, por exemplo, você tem aí um trator, tá? Vocês sabem que é trator, né? Aquelas máquinas pesadas que os caras pegam e arrastam as coisas. Então, finge que isso aqui é um trator e tal. E aí ele tem alguém aqui dentro, né? Suponha que é você já virou fazendeiro aí, e aí você vai lá arrastar umas toras de madeira aqui. Vamos supor que isso aqui, que você veio, pegou uma corda aqui, tá? Vamos supor que você está fazendo isso legalmente. Tem um aval da Justiça, do IBAMA e tal, sei lá, qual que é o órgão responsável, e você amarrou aqui a tora e está arrastando aí sua casa. Então pense nesse processo assim, ó. Vai ter a de tração e a peso, não é? Vai ter várias forças aqui que a gente vai ver. Por exemplo, como a Atrito tora... também. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar, deixa eu fazer aqui um desenho mais bonitinho, né? Vamos pensar assim, ó. Suponha que isso aqui seja aí o gramado do seu pasto aí, tá? Suponha que essa parte de verde seja gramado. Então, vamos pensar assim, ó, gente. Primeiro, a tora, ela é pesada, certo? Então, se ela é pesada, ela tem massa, possivelmente, né? Então, logo, ela tem a força peso que aponta para baixo. Como a tora ela vai estar apoiada no chão, ela vai ter a força de contato, que é a força normal, tá? Então, ela tem a força de contato. Um outro ponto importante é, se a tora está sendo arrastada pelo fio, então tem a força de tração. Essa força de tração, que tem um fio. E como vocês devem saber, quando você arrasta, por exemplo, uma tora de madeira pesada por um local como, por exemplo, um campo, um pasto de gado, vocês devem perceber que existe uma resistência aí que essa tora provoca em relação ao solo. Então, essa resistência aqui é o que nós chamamos de força de atrito. Então, o atrito ele vai provocar essa dificuldade aí quando você vai arrastar a tora. Eu não estou entrando em muitos detalhes em relação à força normal, à força peso, à força de tração e à força de atrito, que eu citei com todos vocês, porque se vocês pegarem, por exemplo, a Bienal, aí nas páginas seguintes, tá? Nas aulas 22, 23 e nas aulas 20 e na aula 24 e, né, futuramente no caderno 3, a gente vai ter individualmente, tá? A gente vai estudar cada uma dessas forças de forma individual. Então nós vamos estudar a força peso, lá nós vamos descobrir que a fórmula para calcular o peso é massa vezes gravidade. Nós vamos discutir, por exemplo, que a gravidade e o peso são grandezas distintas, tá bom? A massa é utilizada para calcular o peso, mas a massa e o peso são grandezas totalmente diferentes, tá bom? A massa é uma grandeza escalar, que representa a quantidade de matéria, e o peso é a força gravitacional aplicada no corpo, que faz com que o objeto né, fique em direção ao solo, seja puxado em direção ao solo, tá? Então aí nós temos a força, aí peso explicada. A normal a gente vai entender que é uma força de contato e que, dependendo da situação, ela entra em equilíbrio com a força peso, e aí ela vai possuir a mesma fórmula da força peso. Nós vamos descobrir que existem atrito cinético, atrito estático, mas a gente vai estudar tudo isso individualmente. A ideia aqui dessa aula é a gente aprender a representar as forças e não calcular elas. Por isso que, se vocês pegarem, abrirem a apostila e vocês lerem, né, os exercícios, vocês vão perceber que é só para a gente desenhar as forças, tá bom? Então, vamos só entender esse processo mais uma vez, tá? Vamos pegar outros exemplos para a gente entender essa ideia da representação do objeto. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que você é um aventureiro, né? E aí você pegou aqui um avião, finjam que isso aqui é um avião, né? Nossa, que avião feio, né? Então, deixa eu ver aqui. Como que eu vou desenhar um avião aqui? Vamos pensar que você pegou aqui um avião. Uma espaçonave aqui. Tá bom? Diz assim, ô professor, isso aqui é um avião de papel. Essa é a ideia.
Então, olha só, se você subiu aqui no avião, tá aqui em cima, você e seus amiguinhos, aí você, ele é vida louca e vai saltar de paraquedas aqui, tá? Então você vai pular aqui de paraquedas. Quando você salta de paraquedas, existe um momento em que você fica lá de braços abertos, barriga para baixo e tal. E aí seus cabelos vão ficar voando assim. O que vai acontecer? Nessa situação, o que acontece? Você possui massa e, portanto, a Terra vai te atrair, né? Ela vai te puxar para baixo. Então, nesse caso aqui, existe uma força de atração sempre, né? Tem massa, a gente sempre tem a força-peso associada. Professor, Oi. tem atrito do vento? Não, Hum, assim, Tem a existe, força do mas vento. existe o que nós chamamos de resistência do ar, né? Não é o atrito do vento, é a resistência do ar. Existe a resistência do ar, claro, né, que vai fazer com que você não caia tão rápido quanto se você estivesse no vácuo, tá? Mas existe sim a resistência do ar que te empurra para cima. Ela vai ser melhor percebida no momento em que você aciona o paraquedas. Quando você aciona o paraquedas, o que vai acontecer? A resistência do ar vai te ajudar a não cair e morrer, né? Mas a resistência do ar vai fazer com que o paraquedas fique pairando sobre o ar, né? Então, a resistência do ar vai ser um vetorzinho que vai te ajudar aí nesse momento. E o peso, mas mesmo assim o peso vai continuar aqui exercendo. O que acontece? Quando o objeto tem aquele formato do paraquedas, com aquelas características que o paraquedas tem, o que acontece? A resistência do ar, ela fica, digamos assim, é como se ela fosse se acumulando na parte do paraquedas, e aí ela entra quase que, né, em equilíbrio com o peso, tá bom? Então ela é quase igual ao seu peso, a resistência do ar quando você usa o paraquedas. Por isso que as pessoas com paraquedas não caem tão rápido. E ela não é igual ao seu peso, ou maior do que seu peso, a resistência do ar, porque se a força de resistência do ar fosse igual ao seu peso, você ficaria parado no céu. Se a resistência do ar fosse maior do que seu peso, você iria ficar flutuando no céu, voando, né? Então, nesse caso aí, a resistência do ar, ela entra aí num valor quase que em equilíbrio com o seu peso, fazendo com que você caia mais lentamente do que sem o paraquedas, tá bom? Então, aqui a gente tem essa situação. Se um objeto é jogado, lançado no ar, o que acontece? A ação da força-peso e a ação da força de resistência do ar. Ambas com sentido contrário, tá bom? É claro que a gente poderia analisar outras situações, como, sei lá, várias pessoas ou alguma coisa desse tipo, mas lembre-se que nós estamos no ensino médio e aí a gente não complica tanto assim as informações, tá? Um outro ponto que a gente tem que analisar que a gente tem que analisar não. Vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. Por exemplo, quando você está sob o avião, né? O que acontece? Lembre-se, se você está apoiado no avião, então existe uma força normal, tá? E continua existindo a força peso. Só que nesse caso, por exemplo, quando você está dentro do avião, a força de resistência do ar em relação a você, ela não existe, tá? Mas como você está em contato com alguma superfície, aí gera-se a força normal. Pulou do avião e para saltar de paraquedas, não existe força normal. Agora, o paraquedas, ele é um objeto cheio de fios, né, de linhas que ligam aí o objeto, que seria paraquedas, à pessoa. Então, nesse processo, vai existir a força de tração nas linhas que compõem né, nos fios que ligam paraquedas para a pessoa que saltou, né? Então, aqui nós temos a força de tração. Então, a força de tração no paraquedas surge quando você aciona o paraquedas, né? Que aí você vai ter aquelas linhas, aqueles cabos que vão ligar o paraquedas à pessoa. Então, nessa situação aqui, a gente consegue ver vários conceitos de forças diferentes em relação a uma única situação, descritas em 3 momentos diferentes. Uma, quando a pessoa está no avião, a segunda, quando a pessoa salta, e a terceira situação, quando a pessoa aciona o paraquedas. Então, aparece a força normal, a força peso e a força de tração. Aí, só uma observação. A força peso, por ser uma força de campo, né, de campo gravitacional, ela é uma força que vai aparecer em todas as situações, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário?
Esse Tzinho é a força de tração, certo? Isso, T de tração, tá? De E, tração. tipo, quando a gente tá dentro de um ônibus, segurando no apoiador lá em cima, se a gente pulasse do ônibus, não, tipo, só dando um pulo dentro do ônibus mesmo, a gente iria pra trás, certo? Porque o ônibus tá em movimento. Não. Não necessariamente por causa do princípio da inércia, né? O teu corpo Uhum, está acelerado junto com o ônibus. Então, o que acontece? Como o ônibus não está numa velocidade muito alta, né, a velocidade que o ônibus está é relativamente baixa em relação à velocidade da luz, que é a velocidade básica, assim, para a gente poder fazer algumas argumentações na física, tá? Isso não vai acontecer por dois motivos. O primeiro, porque quando você pula dentro do ônibus, o seu salto é pequeno. Então, não vai dar uhum, tempo suficiente para você se distanciar do ponto inicial. Não estou dizendo que você não se afaste um pouco, né? Mas se você só pula para cima dentro de um ônibus, e como a distância é pequena, e como você já está o seu corpo está acelerado junto com o ônibus, tá? Por causa do princípio da inércia, então dificilmente você vai afastar. Se você afastar do ponto inicial do seu salto, é muito pouco, tá bom? E isso levando em uhum. consideração que você vai pular verticalmente, tá? Que você não vai, digamos assim, saltar, Se jogar se jogar para trás, pra por algum exemplo. lado. Uhum, Tá bom? Então, deu para entender? uhum. Eu só não entendi o. Mas se a gente for muito mal funciona. Eu só não entendi o sentido da tração. O sentido da tração é o sentido do fio. Por Tipo, exemplo, é o vamos que pegar segura algumas o vento? situações, ó. Ó, Hum, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o pêndulo, tá? O pêndulo tá aqui, aí depois de um tempo o pêndulo vai andar para frente, né? Então, por exemplo, ele vai aparecer aqui e depois o pêndulo vai aparecer, por exemplo, aqui, ó. Então ele tem três situações. O pêndulo ele fica fazendo isso aqui, ó, indo e voltando, certo? Então a certo. gente tem que analisar o seguinte, ó. Quando o pêndulo está nessa direção aqui, a tração vai estar apontada para cá. Quando o pêndulo está aqui, a tração ela vai estar apontada aqui, ó. Hum, Quando o pêndulo está desse lado, ele vai estar apontado para cá. Então você precisa entender o seguinte, ó, a tração ela acompanha o fio. uhum, Então você não pode, por exemplo, no pêndulo, né, vamos descrever aqui novamente o pêndulo aqui, ó. Por exemplo, o pêndulo está aqui. A tração, tá? Não confundir com outras forças, tá? Pode ser, vai ter a força centrípeta, força centrífuga, que é outro assunto que a gente vai ver depois, mas não pode confundir. Então, por exemplo, a tração ela não pode aparecer aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Ela só pode aparecer onde, ó? No fio, em tá? direção do fio, sim. Só no fio. Então ela sempre é desenhada no fio. Então qualquer outra força que pode ser desenhada aqui não vai ser a força de tração. Pode ser a força peso se for para baixo, pode ser uma força de alguém que pegou lá com o dedo e empurrou o pêndulo, pode ser a força centrífuga e centrípeta, mas a força de tração sempre vai apontar para, sempre vai ter o desenho no fio, tá? Então, por exemplo, nos exercícios da Bienal, quando vocês forem fazer, se tiver algum que envolva fio, lembre-se que o desenho dela vai ser no fio, tá? E não, e não em qualquer outra direção, sempre no fio, tá? Então, recapitulando aqui, nós tivemos a força de atrito. Ah, uma observação importante: o atrito que eu não falei. O atrito ele sempre tem direção contrária do movimento. Ou seja, se o meu movimento está nessa direção aqui, o atrito ele vai aparecer nessa direção, tá bom? Se o objeto está indo para cima, se tiver atrito, ele vai estar apontado para baixo. Mas geralmente o atrito ele vai aparecer de forma horizontal, tá bom? Então, o atrito para trás e o movimento para frente, por exemplo. Então, o atrito sempre aponta na direção contrária do movimento, tá? Então, se o movimento está para a direita, o atrito vai apontar para a esquerda.
Então, esse é um detalhe também importante no desenho do atrito. E aí, pessoal, nossa aula está chegando ao fim, né? E aí, depois do intervalo, eu quero que vocês façam as atividades, tá certo? Então, só recapitulando, essa aula não é uma aula sobre como calcular a força, é uma aula de como nós analisamos a força, tá bom? Então, pessoal, se cuidem, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui, eu vou desligar aqui o vídeo. Se cuidem e fiquem tranquilos aí. Vou passar a atividade para vocês lá no Maestro, tá? E não